Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo aqui no CRM Table Tech para falar sobre um tema de segurança de Salesforce super legal, que é o tema do Single Sign-On, como criar um Single Sign-On com o Google e com o Salesforce. Né? Essa vai ser bem legal porque essa questão de fazer o Single Sign-On com o Salesforce é algo de questão de prova de certificação, ok? Então, vamos lá para a apresentação. Eu sempre costumo falar um pouco dos desafios da arquitetura, que como arquiteto, você precisa sempre levar em consideração uma série de fatores que vão permear a solução. Então, não existe uma solução só que atende todo mundo e também, né, para cada uma, você precisa adequar e entender exatamente qual o tipo de situação e o que melhor atende, ok? Uma breve introdução do que é Authentication e Authorization. São dois conceitos distintos. Para quem não conhece, é uma boa entender. Então, a autenticação, o que ela faz? Ela te identifica, sabe que aquele usuário é aquela pessoa. Então, uma primeira etapa seria como fazer o login. E a autorização é, ok, a partir do momento que você entrou, o que você pode acessar? Quais os recursos você pode autorizar? Então, isso dentro desses processos de fluxos de autorização, tanto de SSO ou todos os outros que permeiam essa questão de identity no Salesforce, utilizam esse conceito. Né? Então, sempre fique atento que isso é o tipo de técnica que se utiliza. Então, por exemplo, Authentication, o SAML, ele é um protocolo que, para você poder conversar com as entidades, que nós vamos ver aqui embaixo, aqui, que é o IDP e o SP. E a autorização é quem diz o que você pode acessar, que normalmente a gente usa o OAuth. No Salesforce, isso é praticamente transparente, porque você só habilita o SAML e no OAuth você diz ali quais são os acessos que vão ter. E fechou. Tá? Vou descendo aqui falando um pouco dos tipos de autenticação. Então, a gente tem um que se inicia através do IDP, que é o Identity Provider, que é quem dá o acesso. Então, hoje nós vamos ver aqui diferentes formas em que o seu source vai atuar. Uma, ele vai atuar como um Service Provider e outra como IDP. Então, ou seja, o IDP é responsável pela autenticação e o Service Provider, ele tem os recursos que serão utilizados, ok? Então, basicamente, com esses conceitos, nós vamos ver os dois fluxos, o iniciado pelo Service Provider e o iniciado pelo Identity Provider, ok? Então, esse é um exemplo de fluxo. Né? Não vou entrar em detalhes, é só para passar super rapidamente, para você conseguir entender qual que é a dinâmica de um fluxo de autenticação começando pelo Service Provider e o outro iniciando pelo IDP. Nós vamos ver isso na prática, aí vocês vão falar, captei. Rapidamente falando o que é o Single Sign-On. O Single Sign-On é uma capacidade que se tem de delegar a autenticação. Então, ou seja, uma terceira aplicação, ela faz a autenticação de um usuário que quer ingressar em outra, numa terceira. Então, ou seja, é um IDP dando acesso a um SP. Né? Então, existem alguns componentes que fazem parte, que nós estamos vendo aqui do lado direito, aqui na bolinha azul. Então, nós temos ali o SAML, o OpenID Connector e o OAuth 2. Esses caras, eles compõem, normalmente, um fluxo de SSO. Né? Normalmente, SAML e OAuth e o OpenID Connect com o OAuth. Né? SAML e OpenID Connect, eles são praticamente semelhantes, né? Com uma distinção que o OpenID Connect ele é mais novo e ele é super utilizado pelas novas tecnologias como Facebook, Twitter, etc. Né? E o SAML ele é um pouco mais antigo, porém ele é muito usado pela grande maioria dos IDPs, das ferramentas, né? Como o Okta, como o Active Directory, etc. Finalmente, o que o Single Sign-On não é? Ele não é um login social. Né? O login social, quando você executa um login social, você não vai até o Facebook ou o Twitter e pede acesso para entrar no Salesforce. Ao contrário, você entra no Salesforce com as credenciais dele. Né? O Delegated Authentication, que é o próximo aí na lista, ele é considerado
um tipo de single sign-on, porém ele é super simplificado e tem alguns problemas de segurança. Por quê? O delegar a autenticação significa que você tem um terceiro, que é um serviço que te dá a autenticação. Então, você entrega para ele um usuário e senha. Então, você precisa trafegar pela rede essa informação. E isso é um desafio grande de segurança, independente de como você está rodando no protocolo, ok? Porém, no final do dia, é considerado um tipo de single sign-on. E o Connected App, que ele não é um single sign-on, tá? Ele é um meio para chegar até o Salesforce. Aqui é o fluxo do single sign-on que nós vamos fazer hoje, né? E a demo. Vou explicar rapidamente aqui os dois cenários que nós vamos ver. O primeiro cenário, o cenário do lado esquerdo, é um cenário em que eu vou pegar um ambiente de Salesforce e ele vai usar o Google como o IDP. Então, ou seja, eu vou conseguir fazer o login através do Google. O Google, ele é um IDP. Então, isso é importante também. Tanto o Google quanto o Salesforce. O Salesforce também é um IDP. Ele pode atuar como um IDP. Então, só para vocês também poderem visualizar quando eu estiver navegando nas janelas, esse primeiro cenário, eu coloquei o nome de propósito ali da org ali que está embaixo, que chama Shield.com.br, que é um ambiente de desenvolvimento que eu tenho, e é nele que nós vamos fazer a configuração. Tá? O Google é o Google, eu vou mostrar para vocês como entrar lá no console do admin. E no cenário 2, nós vamos ter algo que é questão de prova de certificação, que é você usar uma org de Salesforce como IDP de outra. E isso é totalmente possível. Imagine um cenário que você tem diversas orgs de Salesforce espalhadas pelo mundo e você quer que todo mundo acesse uma outra org. Então, você pode fazer com que essa org seja o IDP e todo mundo acesse por lá. Então, é uma técnica que pode ser utilizada também. Né? No meio, entre esses dois cenários aqui, se você ver, tem uma setinha pontilhada que está dizendo ali que é um fluxo iniciado pelo IDP. A gente consegue acessar o seu source direto pelo Google, né? Ou, no outro caso, cenário 2, do Identity Provider que eu deixei ele em CEP ali para diferenciar. Tá? Então, ou seja, no cenário 1, vamos lá para como é que isso é feito. Né? Então, são 5 etapas aqui, super simples. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz. Eu vou alternar aqui para minha tela do admin do Google. Tá? Eu tenho um ambiente do Google. Então, eu consigo entrar aqui em aplicativos da web e dispositivos móveis e criar um aplicativo web. Né? Então, eu criei um aplicativo web aqui chamado de Salesforce. Lembra, o Shield.com.br, que é a minha org lá de desenvolvimento. Esse ambiente, essa configuração para esse ambiente é super simples. Né? Você vem aqui no detalhes do provedor, assim que ele abrir, e ele traz aqui a possibilidade de você colocar quais são os endereços de acesso do Salesforce. Né? Então, veja, a URL completa. Né? Então, você coloca aqui o mydomain com o .my.salesforce.com. Né? Quando você faz isso, quando você vai configurar, o Google automaticamente ele gera 2 certificados. Né? Então, isso é super importante você ter em mente, porque nós vamos ter que usar um certificado aqui. Né? Essas autenticações sempre se utilizam de certificados. Né? Aí você pergunta, por quê eu preciso de um certificado? Porque o certificado faz com que os dois lados saibam que quem está acessando são pessoas que estão autorizadas a isso. É uma forma de certificar que a origem é fidedigna. Né? Então, eu criei aqui o aplicativo dentro do Google, venho em gerenciar certificados, eu faço o download do certificado que está sendo usado. Né? Se vocês verem aqui, ele está usando uma criptografia 256, então vocês vão ver isso também quando eu mostrar lá no Salesforce, e aqui você faz o download do certificado, tá vendo? Ele já baixou aqui o certificado, então estamos com ele lá. O que eu vou aconselhar vocês também? Né? Na hora de fazer a configuração, e isso pode acontecer com diversos tipos diferentes de IDPs, né? de Identity Providers, é você fazer o download dos metadados. Por quê?
Com o download do metadado, você leva um componente para dentro do seu source que ele já importa com todas essas informações aqui que estão aqui. Então, você faz o download, ele gera um XML e simplesmente você entra no Salesforce e faz a importação. Tá? Agora eu vou alternar para o nosso ambiente lá do Salesforce e vou mostrar para vocês. Eu vou deixar na tela cheia aqui para ficar mais fácil de ver. Então, eu venho aqui em Single Sign-On Settings. Eu já estou na tela, eu já deixei ela propositalmente aberta aqui. Então, eu venho aqui. Essa aqui, basicamente, já é uma configuração montada de um Single Sign-On. Então, eu vou mostrar para vocês agora como isso aconteceria na vida real. Então, eu entro aqui e uso, lembra que eu comentei de exportar o metadata? Então, venho aqui, New From Metadata, escolho o arquivo. Vocês não vão ver a tela aqui, infelizmente, mas eu tenho aqui, eu vou importar aqui o metadata do Google. Vocês vão ver ele aqui, ó, tá vendo? Mando criar. Ele já criou, tá vendo? Ele colocou aqui todas as informações que eu precisava desse cara. Eu vou agora importar o certificado. Vem, são dois certificados diferentes. Ele vai ser utilizado o certificado que já existe no Salesforce. Não se preocupe. Você vai precisar importar o certificado do Google, porque é esse certificado que vai fazer o handshake entre os dois. Então, vou trazer o certificado do Google aqui. Trouxe o certificado. Ele já importou. Eu não vou salvar, tá? Por questão de ordem, porque eu já tenho ele configurado. Então, o que nós fizemos aqui? Só voltando aqui nas etapas. A gente criou o aplicativo no Google, nós exportamos o metadado do Google, exportamos o certificado, criamos o SSO Settings no Salesforce. Lembre-se sempre do New From Metadata, que ele traz já tudo configuradinho. E o último passo é adicionar o MyDomain. Aí, por que a gente precisa adicionar o MyDomain? Porque no MyDomain você vai habilitar justamente no login. Então, essa opção aqui desse aplicativo, ele vai aparecer lá na tela de login. E é o que eu vou mostrar para vocês na sequência. Só voltando aqui rapidamente aqui no MyDomain, ele está aqui, tá vendo? Vocês não vão ver as opções aqui que tem, precisa dar o Edit no Authentication Configuration e ele vai aparecer. Tá bom? Isto feito, aí nós vamos agora voltar lá para a minha tela do Salesforce. Eu vou colocar lá para vocês verem. Pronto. Eu vou fazer vou sair aqui, vou dar o logout. Então lembrem que nós estamos falando do Shield, Então, ou seja, é aquela org que eu comentei inicialmente que a gente ia trabalhar. Posso colocar usuário e senha, mas não. Eu vou entrar. Então, o MyDomain ele habilita isso aqui para esse ambiente. Então, sempre você vai precisar abrir por essa URL para ele aparecer. É a URL do MyDomain e aí ele vai aparecer. Então, aqui eu clico aqui no fazer o login. Essa janela do Chrome, ela já está logada como eu estou usando o Admin Console, nessa conta do Google, então ele já entra direto. Então ele já fez a conexão entre os dois. Ok? Agora, eu vou mostrar para vocês como fazer isso de Salesforce para Salesforce. Voltar aqui para a apresentação, só para repassar o que nós fizemos. Então, adicionamos o MyDomain. Então, da org, ele passa pelo Google. Como eu já estava logado no Chrome, ele não apareceu a tela de login e ele já entra no Salesforce. O próximo passo é o segundo cenário, é a gente fazer a autenticação com o próprio Salesforce. Então, eu tenho duas orgs e eu vou fazer uma autenticar a outra. Uma vai ser o SP, que é essa João F. Lopes, que é a minha org de dev, com uma outra org de dev, que é a Shield com BR. Então, a Shield, ela usa o Google como um IDP, também é possível. Então, e ela vai ser a IDP dessa outra aqui, João Lopes. Então, primeira coisa a fazer, ativar o Salesforce como IDP. Mesmo é igualzinho, gente, igualzinho o Google. Olha, aqui, ó. Só que a diferença é que no Google você cria o app e aqui você ativa o Salesforce como IDP. Exporta o metadado, exporta o certificado,
configura o SSO Settings usando o New From Metadata e adiciona no My Domain. Exatamente a mesma coisa. Eu vou passar aqui. Então, aqui no Identity Provider, você habilita o Salesforce como um Identity Provider. Né? Ele vai criar todas as estruturas necessárias para isso. Você pode baixar, né? Na verdade, eu aconselho que faça isso. Então, você baixa o certificado e baixa o metadado. Tem só um ponto específico aqui que é diferente, né? Obviamente, do Google, que é você tem que criar um certificado. Então, você pode criar um certificado autoassinado, não tem problema. Vocês estão vendo aqui que é um certificado de 18 de agosto de 21. Né? Guardem isso aí no bloco de notas, que nós vamos ver isso lá do outro lado. E aí, o que eu faço? Eu estava na Shield, né? E agora eu estou na João F. Lopes. E aqui eu faço a configuração exatamente como eu fiz da outra. Né? Eu posso fazer New From Metadata, mas eu já vou mostrar aqui para vocês. Então, eu já fiz a importação aqui do certificado, né? Que ele tem aqui no... Já trouxe o certificado que veio de lá. Puxei o metadado já trouxe as URLs necessárias, né? Eu dei um nome e fechou. Eu vou mostrar aqui agora como faria isso através do New From Metadata. Então, aqui, ó, New From Metadata. E aí, aqui, você importaria o arquivo que o Salesforce geraria. Tá bom? Nós vamos fazer isso aqui porque o processo é o mesmo. Né? E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o login no ambiente João F. Lopes usando a org do Shield como IDP. Né? Como é que a gente vai ver essa diferença? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui agora. Vou alternar aqui para o outro ambiente, vou fazer o logout. E aqui nós vamos na... Então nós vamos lá no meu ambiente. Você vê, olha só. Eu não mostrei para vocês habilitar isso no My Domain. Mesma coisa que a gente viu lá do Google. Habilita no My Domain, ele vai aparecer aqui. Então aí o que eu faço? Eu vou e falo assim, olha, eu quero fazer o login através do Shield, que seria uma outra org. Imagina que você tenha uma org, por exemplo, internacional. Então você fala, olha, você vai fazer o login através da org internacional. E aqui eu abro aqui, então vou usar o meu usuário que eu tenho na org do Shield. Tá vendo? Ó? Atentem aqui para o detalhe que ele está na org do Shield. Né? Coloco a minha senha e mando fazer o login. Olha, ele está no Shield. Ele vai pedir aqui, eu tenho o duplo fator de autenticação. Só um instantinho que ele está chamando aqui no mobile. Aprovei. Então, tá vendo? Ele está no Shield. Ele vai levar para João F. Lopes. Pronto. Já estou no ambiente João F. Lopes. Então, essa é a diferença. É assim que ele faz a autenticação. Então, ele leva até o outro ambiente, faz a autenticação e devolve para o ambiente original. Tá bom? Voltando aqui para a nossa apresentação. Então, nós fizemos aqui todas as configurações. Só não mostrei para vocês o adicionar no domain, no My Domain. E é isso, gente. Essa é a forma de fazer a configuração de um SSO, super simples, né? Não se esqueçam aqui do tema do metadado e do certificado. Ajuda muito isso, principalmente pelas URLs, porque você precisa saber exatamente quais são as URLs a colocar em cada um dos campos ali. Quem estiver estudando para certificação de Identity vai ver que essas informações ali elas são super sensíveis, são perguntas que são feitas inclusive em prova. Né? Então tenham isso em mente. Vocês já têm um guia aí super fácil de fazer. Quero deixar o meu super obrigado aqui para vocês
por assistir o vídeo. E, bom, ficam aqui os meus contatos, né, os contatos do CRM Table. Sigam a gente lá no YouTube. Frequentemente, de 15 em 15 dias, na medida do possível, colocamos um conteúdo. Deixa lá o seu comentário, o seu like, se for o caso, sua crítica, sugestão, meu LinkedIn, fiquem à vontade e acessem o site no CRM Table que esse vídeo estará disponível lá também e eu vou colocar alguns complementos lá de alguns links, inclusive o help ali do próprio Google para fazer essa configuração, tá bom? Gente, obrigado e até a próxima.